Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira de vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs presentes aqui na igreja, minha saudação em Cristo a vocês, extensivo a você que reza conosco pelos meios de comunicação. Sintam-se todos abraçados e acolhidos na fé em Cristo, para que possamos juntos celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Iluminados pela Sagrada Escritura, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de partilhar 2 pontos para a nossa caminhada de fé. Nesta liturgia, nós ouvimos um trecho do livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios, ele tem a intenção de mostrar ao povo da época e também a todos nós o olhar de Deus para o pobre. Como Jesus disse no Evangelho, como todos nós sabemos, Deus tem um apreço especial pelos pobres. E por quê? Pois a única esperança do pobre é Deus. Não existe outra neste mundo humano a quem ele tenha que recorrer. Por isso, o nosso Deus sempre vai ter um olhar para o pobre. E este pobre, ele não é reduzido somente àquele que é desprovido de coisas materiais. É o pobre de espírito. É o pobre, aquele que livre e que caminha tranquilamente neste mundo, é capaz de recorrer a Deus para todas as suas esperanças, sabendo que neste mundo as seguranças oferecerão a nós somente uma certeza para o aqui e agora, e Deus nos oferece para o depois, para a ressurreição. Por isso, a primeira leitura quer mostrar a cada um de nós a importância de recorrermos a Deus e a sua palavra. No trecho específico de hoje, do livro dos Provérbios,
ele nos diz que da palavra de Deus não pode ser acrescentado nada, e também é uma palavra que foi comprovada, digna de fé. O autor quer mostrar a todos nós que, diante da palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, a palavra humana não tem vez. E não tem vez por quê? Todos nós, com a nossa experiência, sabemos muitas vezes que a palavra humana, ela muitas vezes destrói, muitas vezes desestabiliza as pessoas. E a essência da palavra de Deus é para construir, para edificar, para oferecer forças. Por isso que a palavra humana não pode ser acrescentada à palavra de Deus, pois a essência da palavra de Deus é oferecer uma esperança a todos nós. E nesta Eucaristia, a palavra de Deus nos chama para que a nossa esperança seja como uma grande prece, por meio da sinceridade e também da moderação, do equilíbrio. Quando o autor do livro dos Provérbios dirige àquela comunidade, ele lembra que a marca de quem possui a fé em Deus deve ser a sinceridade, ou seja, a vida não deve ter espaços para a mentira, e também deve ser uma vida pautada pela moderação, pelo equilíbrio, sabendo que neste mundo todos nós somos chamados para caminhar para o reino de Deus. Por isso, nem tanto o céu e nem tanto a terra. Enquanto seguidores de Cristo, o livro dos Provérbios nos ensina a pedir a moderação. Ele faz uma prece para que não seja tão pobre, para não cair na rebelião, e também que não seja tão rico para se esquecer de Deus, mostrando que nós, enquanto cristãos, devemos ter em nossa vida estas duas marcas: a da sinceridade, detestar aquilo que nos afasta de Deus, e ao mesmo tempo buscar a moderação em nossa vida. E quando nós, meus irmãos e minhas irmãs, tomamos esta atitude em nossa vida, nós somos capazes de testemunhar neste mundo a missão do discípulo e da discípula de Jesus. É o que nós ouvimos no Evangelho. Jesus, convidando os seus discípulos, os envia para a missão com 3 características. A primeira, de anunciar o reino de Deus. A segunda, de expulsar demônios. E a terceira, de curar os doentes. E Jesus o envia com uma autoridade. Qual é esta autoridade que Jesus oferece aos discípulos? É a autoridade dele próprio, que antes de falar, realiza. E nós, enquanto cristãos, muitas vezes somos chamados em nossa vida a termos também estas atitudes da missão do discípulo e da discípula de Jesus. Somos chamados a pregar o reino de Deus neste mundo. Somos chamados a expulsar os demônios. Somos chamados a curar as pessoas. E para isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos, muitas vezes, abandonar algumas bagagens que nos impedem de caminhar para o reino de Deus e também nos impedem, muitas vezes, de testemunhar neste mundo a presença dele. Quando Jesus dá a orientação aos discípulos de não levar nada para o caminho, ele está dizendo que o discípulo deve ser aquele que no caminho está sempre disponível, está sempre livre. E por quê? Porque nós não sabemos o momento em que Deus nos chamará. E se os nossos pesos, se as nossas bagagens nos prendem a este mundo, muitas vezes nós não conseguiremos enxergar o céu que nós tanto almejamos. Hoje nós celebramos o 7º dia
de um nosso irmão em Cristo. Sabemos que pela nossa fé ele está junto da presença de Deus. Ele partiu para o descanso eterno, para a sua Páscoa definitiva. Nós, enquanto comunidade, somos chamados a rezar pela família, mas também todas as vezes que celebramos o 7º dia de um irmão ou de uma irmã em Cristo nosso, nós também devemos tomar consciência deste evangelho que fora proclamado. Sejamos pessoas livres e também que não tenhamos tantas bagagens, para que possamos neste mundo estar prontos e preparados para quando o Senhor vier ao nosso encontro. E que esta Eucaristia nos ensine a sermos sinceros, nos ensine a sermos moderados e, acima de tudo, nos ensine a estarmos disponíveis para a missão do Senhor. Que assim seja. Amém.